Bom dia, igreja amada do Senhor Jesus. Hoje é domingo, hoje é o dia de nós estarmos aqui glorificando, louvando e exaltando o nome do Senhor. É o dia da nossa consagração. Todos os domingos nós nos separamos para nos consagrarmos a Deus, consagrarmos a nossa vida, a nossa família, a nossa comunidade e o nosso país. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seus familiares, que Deus abençoe o nosso país, de norte a sul, de leste a oeste. Que Deus abençoe as nações, que Deus abençoe os nossos vizinhos, da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Em nome de Jesus, amém? Hoje estou aqui com a palavra para o meu coração e para o seu coração. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós aqui do canal somos pessoas simples e eu tento trazer para vocês de uma forma simples, de uma linguagem simples, para que todos nós possamos sair edificados e compreender e entender a palavra do Senhor. Amém? Pegue aí sua Bíblia no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, e vamos fazer uma leitura. Glória a Deus, aleluia. Abraão, o nosso pai da fé. Vamos ver o que ele tem para nos ensinar neste dia de hoje. Diz a palavra do Senhor assim: depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, chamou Deus. Aqui estou, respondeu Abraão. Então Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá ofereça o seu filho Isaque em sacrifício, como oferta queimada, num dos montes que eu lhe mostrarei. Na madrugada seguinte, levantou-se Abraão e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o sacrifício e foi com eles para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Abraão colocou a lenha do sacrifício nos ombros do seu filho Isaque, e ele levou uma tocha de fogo e a faca. E assim os dois caminhavam juntos. Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Que é, meu filho? Respondeu Abraão. Perguntou-lhe Isaque: temos lenha e fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Aleluia. Respondeu Abraão:
Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram andando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus tinha indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar em cima da lenha. Depois pegou a faca para sacrificar seu filho. Neste momento, o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu ele. Então o anjo disse: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou nem mesmo seu amado filho, seu único filho. Nisso Abraão viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu como oferta queimada ao Senhor, em lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por este nome é conhecido até os dias de hoje. Então, pela segunda vez, o anjo do Senhor gritou do céu a Abraão e disse: juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, como você me obedeceu e não negou seu único filho, certamente abençoarei você e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Os seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos. E por meio dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Assim voltou Abraão aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passaram a morar. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, vem falar conosco, meu Pai, através da tua santa e gloriosa palavra. Senhor, que haja o efatar do Senhor, abra-se os nossos ouvidos para que possamos ter entendimento, para virmos limpar a nossa mente de todos os ensinamentos errados e que o Senhor possa nos ensinar através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém? Glória a Deus, aleluia. Abraão, nosso pai da fé, ele não era um homem perfeito. Abraão, por diversas vezes, ele pecou, mas o Senhor, ele não vê nossas imperfeições. Quando nós entregamos a nossa vida para ele, quando nós o obedecemos, nos afastamos da aparência do mal e entregamos o altar de Deus nos nossos corações, e ocorre a verdadeira transformação, a verdadeira aceitação, que é a circuncisão do coração, onde Deus tira de nós o nosso coração imperfeito e transplanta em nós o seu coração, que é perfeito. O Senhor nos chama como pecadores, porque fomos feitos em pecado, diz a palavra do Senhor. Em pecado nos concebeu nossa mãe. Porém, quando aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele forja o nosso caráter e nos tornamos a cada dia uma pessoa melhor, quando somos obedientes a Deus. Deus ali falou com Abraão por 3 vezes
para ver a obediência de Abraão. E ali Deus estava tentando, nesta passagem, Deus está aí, tentando a fé de Abraão. Estava testando. Então essa fé de Abraão era uma fé verdadeira. Ele se dedicava ao altar do Senhor, a fazer a vontade de Deus. Nós podemos observar que Deus testou ele 3 vezes. A primeira vez foi a separação dele, separou ele de toda a sua família. Abandonar a família para poder servir. Seguir a caminhada, prosseguir a caminhada. Sair para uma terra distante sem saber para onde ia, na total dependência do Senhor. Então ali, o Senhor estava observando se ele, Abraão, confiava de fato e de verdade em Deus. Vinte e 25 anos andou Abraão. 25 anos na presença de Deus, confiando em Deus. Quantas pessoas não desistem na beira do caminho? Quantas pessoas não começam a sua caminhada e param no meio do caminho porque fez um pedido ao Senhor e não viu o cumprimento naquele momento. Mas as coisas, meu querido, não é como eu quero, não é como você quer. Não é com a força do nosso braço. É Deus. É de acordo com a vontade de Deus. Deus sabe o momento certo de nos abençoar. É igualmente você, quando tem um filho ou uma filha, e ali ele ainda é de menor, e ele quer comprar um carro, mas ele não tem carteira de habilitação. Você sabe, se você colocar um carro nas mãos de uma criança ou do adolescente, você está infringindo a lei. Então, Deus nosso Pai, eu quero falar com isso, que o Deus nosso Pai, Ele sabe o momento exato, a hora exata de te abençoar, de me abençoar. E aí Deus, mais uma vez, Ele testa a Abraão, para que ele desse o seu único filho, o filho prometido. E ali ele testa a fé de Abraão. Como ele testa a minha fé, e ele testa a tua fé também. Todos nós somos testados para que Deus forje o meu caráter e o seu caráter, para que nós possamos prosseguir para o alvo, para que nós venhamos adquirir maturidade. O amor de Abraão pelo seu filho era grande, sim. Mas seria grande o tamanho, seria grande o suficiente para este amor ser maior do que o amor de Deus, que ele sentia por Deus? Não. Ali com aquele teste, ele passou no teste porque ele amava a Deus sobre
todas as coisas. E não colocou o seu filho, o amor pelo seu filho, em primeiro lugar. A prioridade de Abraão foi Deus. E com isso eu aprendo que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E todas as coisas nos serão acrescentadas, porque nosso tudo é Deus. Porque Ele é o dono do ouro, da prata. Deus é que provê as nossas necessidades. Ele que abençoa. Ele que tira. Ele que nos dá o alimento para a nossa alma, para o nosso corpo e para o nosso espírito. Porque somos feitura dele. Ele nos compreende. Ele nos entende. Mesmo antes de nós pensarmos ou falarmos, ele já sabe o desejo do nosso coração. Aleluia. Então ali você pode observar que ele seguiu toda a orientação de Deus. E quantas vezes Deus nos fala? Ele fala para mim, fala para você. Faça os seus projetos. Entregue para mim, que eu proverei. Então Deus, ele proveu o cordeiro para você. Deus provê aquilo que você está necessitando. Ele diz assim: Abraão falou assim: espera aí, que eu e o moço vamos subir. Nos aguarde aqui, que daqui a pouco nós vamos voltar. Então ali ele já profetizou que ele iria voltar com o filho dele. Então nós vivemos pela fé. E devemos profetizar na nossa vida. Não ficar nos lastimando. Não ficar olhando para trás, vendo o que passou. O que passou, passou. Deus não leva mais em consideração. Agora, daqui para diante, como que você tem sido? Na sua casa, com a sua parentela, na sua congregação, na comunidade onde você vive? Então devemos ter a convicção em Deus, de que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, que não importa o que nós estejamos passando agora, no momento, mas que isso vai passar, que tudo passa. O tempo de nascer, o tempo de sofrer, o tempo de chorar, o tempo de semear, o tempo de colher o que se plantou. Tudo tem seu tempo certo. Então é preciso que a gente persevere, vigie, ore, se santifique, se separe para Deus. Deus proverá. Um dos nomes de Deus, Jeová Jireh. É uma expressão profética da providência divina para a sua vida, para a minha vida. Como assim foi com Abraão. E da mesma forma que Deus foi para Abraão, ele é para comigo e ele é para com você. O Deus é o mesmo
de ontem, de hoje e será eternamente. Ali, quando Isaac amarrou seu filho, ele, com certeza, estava com o coração doído. Com certeza, doeu-lhe o coração. Mas em submissão a Deus, em obediência a Deus, ele o fez. E o menino foi voluntariamente. Se deitou, foi amarrado e ficou ali em silêncio. E aqui eu tiro duas grandes lições. Quando estamos passando pelo processo da afronta, quando estamos passando pelo processo de dor, de sofrimento, muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos e nós queremos agir com a força do nosso braço. Mas sempre, em todo o tempo, o Senhor fala: silêncio. Muitas vezes precisamos ficar em silêncio quando uma pessoa se levanta contra nós. Precisamos ficar em silêncio frente a uma afronta. Jesus, na cruz do Calvário, ele foi ali sacrificado, morto, em silêncio. Então é em silêncio que nós alcançamos a nossa vitória. É nos pés do Senhor que alcançamos a nossa vitória. É em oração que alcançamos força para prosseguirmos para o alvo. Que o autor e consumador de todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo. E nós queremos ir morar no céu com Ele. É difícil? Sim. É difícil. Mas não é impossível, que o Senhor fala que não tem tentação que não seja humana, que nós não possamos vencer. Porque Ele venceu e nós também iremos vencer cada afronta. Ali também eu penso em Abraão, em obediência a Deus, em obediência à palavra de Deus. Ele fez tudo que Deus havia planejado para ele. E quantos de nós somos desobedientes à palavra de Deus? Tão simples. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Quando nós lemos um versículo que seja da Bíblia, da palavra, e passamos a compreender, a entender, é o Espírito Santo abrindo a nossa mente, falando conosco. A Bíblia fechada, ela é um livro como qualquer um outro. A Bíblia é o livro mais lido, é um best-seller. É o livro mais lido no mundo inteiro. E quantas pessoas não vão atrás de recursos escusos que não agradam a Deus? Vão atrás de horóscopo, vão atrás de cartomantes, de espiritismo, de visões, de profetas de Baal, de profetisas, enquanto que aqui está a palavra de Deus falando conosco dioturnamente. Basta que você abra, que você fale: Deus fala comigo ao meu coração.
e você passe a ler a Bíblia para ter o entendimento e a compreensão daquilo que Deus quer para você. Que Deus tem para dar para nós. As coisas de Deus é boa, perfeita e agradável. Não precisa estar fazendo sacrifícios de tolo. Subindo escada, descendo escada, andando de joelhos. Não. Quantas pessoas não têm joelho para se ajoelhar, para glorificar o Senhor e, no entanto, também elas oram? Quantas pessoas estão assentadas, mas, no entanto, elas estão orando ao Senhor? Elas se encontram em intimidade com Deus. Quantas pessoas não têm braços para glorificar a Deus com as mãos e nem bater palmas para Deus? E elas, no entanto, elas glorificam o Senhor. Precisamos pensar nisso. A minha intimidade com Deus é o de que melhor você tem. A sua intimidade com Deus é a sua intimidade com Deus. A minha intimidade com Deus é a minha intimidade. Então, cada um deve fazer a sua parte e buscar a Deus enquanto se pode achar. Então, Abraão, ele foi justificado aí pela obra, pelo que ele fez, que ele ofereceu no altar seu único filho, Isaque. Então, ele aí manifestou a sinceridade e a sincera obediência a Deus. Que a sinceridade em obediência a Deus é o que há de melhor de nós para com Deus, e Ele se agrada. Então devemos ter uma vida de fé, e pela fé nós alcançamos as vitórias. Através daquele ato de Abraão, a entrega total do coração a Deus, do seu melhor, vai dizer quem tem sido você no reino de Deus. Muitas vezes ficamos segurando dízimos, ofertas. Deus não quer saber do seu dinheiro, não. Deus é o dono do ouro, da prata, de todas as riquezas, de todas as bênçãos, de todos os bens. E Ele dá a quem Ele quer. Ele tira também. Então apenas Ele está te testando. Não devemos ter avareza no coração. Devemos nos entregar a Deus sem reservas, porque é Ele que conhece o coração do homem. Então o Senhor sabia que Abraão foi um homem temente a Ele. Mas Ele testou Abraão. E Ele me testa você também. Somos seres humanos. Glória a Deus. Então devemos confiar em Deus. Devemos confiar no Senhor. Deus constantemente, Ele realiza seu propósito redentor, restaurador, através da morte
de uma visão errada que temos dele, a gente entrega. Não, tá aqui, meu Isaac. Você entregou seu Isaac para Deus, então confie. Mas tem pessoas que entregam, mas fica assim, ó. Não, tá aqui, ó. O Senhor faça segundo a sua vontade, mas tenta controlar a situação. Fica vigiando a Deus, policiando a Deus. Não, Senhor, tá aqui. Tá aqui a minha vida financeira, tá um caos a minha vida financeira. Mas não quer abrir a mão. Às vezes a vida financeira tá ali, um caos, por causa de dívidas de cartão, por causa de dívidas de consumismo, mas não quer abrir a mão para Deus. Perde bens e bênçãos por ter um coração arrogante, orgulhoso, pretensioso. Pensa só em si. E aí começa a se alimentar das sementes do fruto que Deus dá. E a semente é amarga. Quantas pessoas não têm sofrendo, chorando hoje por problemas financeiros, porque não confiam em Deus. E às vezes confia desconfiando. Quantas pessoas não falam, eu vou fazer isso para Deus fazer aquilo. Com Deus não se barganha. Com Deus não se troca bênçãos. Deus quer ver a sinceridade do seu coração. Então, qual é o seu melhor para Deus? O que você tem levado para o altar de Deus? Qual a oferta viva que você tem levado para Deus? Olha, Senhor, eu tenho meu caráter assim, 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 eu quero mudar. Muda o meu coração, muda a minha mente, eu quero ser uma pessoa melhor. E quando você se entrega a Deus, Ele vai lapidar o seu coração. Você é uma pérola bruta e Ele vai começar a lapidar você. E vem as provas de fogo. Será que você vai passar por esses testes ao longo da vida? Ou você vai cair na primeira oportunidade? Glória a Deus, aleluia. Então ali, quando Abraão amarrou Isaac, ele estava entregando o seu tudo. O seu Isaac, seu filho único, para Deus, sem reserva. Porque Abraão amou a Deus, teve devoção, andou nos caminhos do Senhor, obedeceu ao Senhor, e mesmo assim deve ser eu e você. E o Senhor irá prover o nosso cordeiro. Aleluia. Depois que Deus nos prova, aí então vem a vitória. Ele confirma a vitória. Ele nos fortalece os joelhos fracos. E Ele nos recompensa. Somos provados, sim.
mas nós temos a certeza que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mais, olha o que a Bíblia diz. Nós somos mais que vencedores. Então, para isso, precisamos sacrificar. É preciso sacrificar no altar do Senhor. E esse sacrifício se inicia na mudança do nosso coração, na transformação. Mude o altar do seu coração. Mude o altar. Mas que altar é esse no coração? Sim. O nosso coração. Rude, orgulhoso, mentiroso, caluniador, que só pensa o mal contra as pessoas, só o apontar de dedo. Então, temos que trocar esse altar para colocar o altar de Deus no nosso coração, para que o Espírito Santo venha trabalhar em nós, para que nós possamos estar buscando a Deus. É preciso buscar o Espírito Santo pelas madrugadas, meio-dia, à noite, orando em todo tempo, em todo lugar, colocando o guarda de Israel na nossa boca, não vacilando, não falar palavras torpes. Então pedir a Deus: Senhor, vem me alimentar com o fruto do teu Espírito, com a paz, com a bondade, com a longanimidade, com a mansidão, com o domínio próprio. Mas para isso precisamos buscar, precisamos vigiar, precisamos pedir a Deus: Deus, me reveste com tuas armaduras, para que eu possa ficar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Porque são lançadas flechas em nós, para que nós venhamos cair. Pessoas da nossa própria família, pessoas da nossa própria casa, os irmãos que estão assentados na igreja, que se dizem ser irmãos em Cristo Jesus. E o Senhor fala: vigiai, orai. O inimigo, vosso adversário, está aí do lado, procurando tragar a tua alma. Então, sabe, é o silêncio, observação, a busca pelo Espírito Santo nos torna pessoas aptas a estarmos mais perto do trono de Deus, glorificando, louvando e exaltando. E por mais que as pessoas façam, envia setas, envia lanças, e elas não prevalecerão, todas elas cairão por terra. Porque o Senhor, Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso porto seguro. Devemos confiar no Senhor e viver pela fé e de fé em fé. Então, por causa ali da sinceridade e obediência de Abraão, de todo o coração, o Senhor mostrou amor por Abraão. O Senhor deu a vitória a Abraão, porque ele confiou na promessa do Senhor. E ali o Senhor abençoou a semente de Abraão. Aquele concerto ali foi toda para uma geração.
para a geração de Abraão, Isaque e Jacó. E aí eu pergunto, você tem sacrificado o seu Isaque para Deus? Ou você tem retido para você? Então solte essa tristeza, essa amargura do seu coração. Solte essa incompreensão, esse orgulho e deixe Deus encher o seu coração com o fruto do seu espírito. E que através que você vai se alimentando com o fruto do Espírito Santo, vai gerando dentro de você rios de água viva. Os céus se abrem e as bênçãos do Senhor é derramada sobre você. Primeiro você se transforma, porque é de dentro para fora. Então as pessoas ao seu redor, vendo a sua transformação, elas poderão vir para Jesus através do seu testemunho de vida. Não precisa nem você falar. Quem olhar para você vai ver o brilho do Espírito Santo, vai ver o agir de Deus em sua vida. E você vai ganhar almas para o reino dos céus. Então deixe Deus prover o seu cordeiro. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus trabalhar no seu caráter, forjar o seu caráter, para que você possa ser uma pessoa melhor. Para que a cada dia você venha dizer, o Senhor proveu o cordeiro. Você pode não ver. Ah, mas eu já estou orando tanto, eu tenho ido da igreja, eu tenho feito propósitos e mais propósitos. Ei, mas você já entregou o seu coração para o Senhor Jesus? Você já falou, Jesus, vem morar no meu coração? Vem habitar no meu coração? Então Ele quer ouvir isso de você. Então, se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, essa é a oportunidade. Fale comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e mereço e preciso das tuas misericórdias e da tua graça. Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje você vai buscar a orar a Deus pedindo força para que você venha se render de fato e de verdade aos pés de Jesus e confiar nele. E que você venha ter uma vida separada, deixar as coisas para trás e olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Gerar dentro de você o perdão por você mesmo. Quantas vezes você precisa se perdoar? Primeiro é perdoar a você, não carregar mágoas daquilo, se eu fosse assim, se eu fosse assado, não. E o que passou, foi para aperfeiçoamento da sua alma. Então entregue nas mãos do Senhor. Senhor, eu me perdoo. Eu perdoo aquelas coisas de errada que eu fiz. Eu quero andar nos teus caminhos a partir de agora. Sabe, meus amados, uma coisa eu aprendi com a vida, que Deus tem me forjado. Devemos perdoar os nossos inimigos,
70 vezes 7. Mas isso não quer dizer que você tem que conviver com essas pessoas. Perdoou, acabou, cada um para o seu canto, cada um para o seu lado. Ore, entregue a Deus. Jesus, abençoa essa pessoa que me fez mal. Que ela venha te conhecer como eu te conheci, para que ela tenha oportunidade de morar no céu. Em nome de Jesus. Então deixe que Deus trata de cada um e Deus dá a recompensa a cada um, porque quem faz a justiça não sou eu, não é você. Quem faz a justiça é o fogo consumidor, é o nosso Pai, é Jesus Cristo, o nosso advogado. Amém? E você que saiu da casa do Senhor, volte para a igreja. Toda igreja tem problema. Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus, que é autor e consumador de todas as coisas. Hoje é domingo, hoje é dia do culto da família. Se arrume bem bonito, bem bonita e vá para a casa do Senhor com sua família. Glorificar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor e agradecer pela semana que passou e por essa semana que se inicia hoje. Amém? Então abra sua mão em forma de concha e ore assim comigo. Você me abençoa e eu te abençoo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E você diga amém. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esta palavra. Nos abençoa, Deus. Abençoa a nossa casa, a nossa família, nossa parentela de longe e de perto. Meu Deus e meu Pai, abençoa este canal, blinde o coração e receba vida. E abençoa cada pessoa das minhas redes sociais. Abençoa a minha congregação. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os missionários, os pastores, os padres, os bispos, os arcebispos. Abençoa, meu Deus e meu Pai, eu te peço. Esse irmão católico, abençoa, meu Deus e meu Pai, todas as congregações, em nome do Senhor Jesus, Pai. Derrama tuas bênçãos sem medidas, Pai, na vida de cada um. Que abra-se os céus e derrama bênçãos sem medidas. Repreende, Senhor, o usurpador, o gafanhoto, o migrador, o destruidor. Repreende, meu Deus e meu Pai, toda a hóstia do diabo. Meu Deus e meu Pai, repreende, meu Deus e meu Pai, toda a enfermidade, todo laço do maligno, todo laço do passarinheiro. Meu Deus, coloca na porta da nossa casa um anjo com espada de fogo para estar cortando todo laço do maligno, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa, Pai, o nosso país. Abençoa, meu Deus e meu Pai, este jovem, esta criança, esse varão, esta varoa. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os peregrinos na qual eu faço parte. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua misericórdia, a tua graça, a tua unção, o teu poder esteja sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos livra, nos guarda de toda maldade, do laço do passarinheiro, da bala perdida, do homem sanguinário. Abençoa nossos filhos, nossos netos, nossa parentela, nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Abençoa as nações, abençoa o Brasil neste dia de hoje. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Feliz semana a todos e um bom dia.